Olá pessoal, mais uma aula de ética, professor Arlécio. Hoje nós vamos abordar o tema diversidade e respeito. Brasil, um país de muitas cores. Historicamente, nosso povo foi construído por diversos grupos étnicos, que para cá vieram ou foram trazidos por motivações distintas. Os índios foram os primeiros habitantes de nossa terra. A partir do ano de 1500, os portugueses chegaram aqui e iniciaram a colonização da terra, que batizaram de Brasil. Passado alguns anos após a descoberta, os portugueses trouxeram para cá escravos africanos para trabalharem e sustentar a economia colonial com seu suor. Apesar do sistema escravocrata e de sua crueldade com índios, africanos e portugueses, interagiram e por inúmeras vezes mantinham relações íntimas, o que originou a miscigenação racial ou étnica. Ou seja, a nossa identidade do Brasil é uma identidade igualitária que resolveu se misturar com outras raças, uma miscigenação racial entre brancos, pretos, índios, portugueses. Além da mistura biológica, houve também a troca cultural entre os diferentes povos que formaram o Brasil. Nos próximos slides, vamos descobrir que, embora existisse grande diferença física e cultural entre os povos e houvesse um regime colonial que inferiorizava os índios africanos ante os europeus, houve nos primórdios do Brasil uma grande troca cultural que gerou nossa maior riqueza. A identidade do Brasil nessa miscigenação. Vamos ler as palavras de um mestre da antropologia, Gilberto Freire, escritas nas obras Casa Grande e Senzala. Veja bem: todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz uma alma, quando não há alma e no corpo há uma gente de genipapo ou mancha mongólica pelo Brasil. A sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. No litoral, do Maranhão ao Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, principalmente do negro. A influência direta ou vaga e remota do africano. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo, em que se deliciam nossos sentidos na música, no andar, na fala, no canto de niná, meninos pequenos, em tudo que é expressão sincera de vida, trazendo quase todos a marca da influência negra, da escrava ou sem amar que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, ela própria amolengando na mão o bolão da comida, da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal assombrado, da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de uma coceira tão boa. A riqueza está na diversidade e herança dos índios. Veja bem, o Brasil é um país de miscigenação, graças ao que? A influência dos povos, dos escravos negros que os portugueses trouxeram para nós, a influência dos europeus, a dos índios nativos que habitavam aqui. Então, o Brasil é essa raça, não é uma raça só, é uma nação toda misturada. Todos têm um pouquinho de negro, de europeu, de índio. Uma das riquezas, uma das heranças dos índios. Os índios brasileiros ensinaram muitas coisas para os portugueses que vieram para o Brasil e ocuparam suas terras. Muitas dessas coisas permanecem em nosso dia a dia. Vejamos alguns exemplos. O hábito de tomar banho. O europeu, quando veio aqui para o Brasil, não gostou, só tomava banho quando estava quente lá na Europa. Ou seja, lá o ambiente é frio, então poucas vezes eles tomavam banho. Esse hábito de tomar banho vieram com os índios. O índio tomava 3, 4, 5 vezes banhos de rio por dia. O uso do tabaco para fumar. Alimentos como mandioca, milho, guaraná, palmito, todos esses eram plantados e a colheita era feita pelos índios. Objetos, vasos de cerâmica, redes, canoas, tudo isso veio do índio. A diversão, a parte de tambor, chocalho, peteca, esses brinquedos. A língua, jabuticaba, palavras como jabuticaba, maracujá, urubu, tatu, Maranhão, morumbi.
Todos vêm do Tupi-Guarani. Folclore, vê as lendas do Curupira, do Boitatá, do Saci-Pererê. Então, tudo isso aqui são uma herança, um legado que os índios deixaram para nós brasileiros. Que desde os primórdios passam de geração em geração. Por isso que a gente deve respeitar o próximo, porque eu não vou me relacionar com você porque você é negro. Mas todos têm um pouquinho de negro no seu sangue. Independente de raça, cor, religião, a gente deve respeito ao ser humano. Antes de tudo isso, ele é um ser humano. Então a gente deve respeitar a diversidade e respeito. Veja essa tirinha. Que instrumentos legais: chocalho, flauta, tambor. Brincamos de peteca, luta na água, corrida de tora, arco e flecha. São tantas coisas divertidas para fazer aqui. Veja que a Mônica, mais o pequeno índiozinho aqui, eles reconhecem essa cultura que veio desde os primórdios dos índios nativos daqui. Eles reconhecem e admiram alguns elementos que a gente herdou dos portugueses. Lembrando que a nossa miscigenação é o resultado dos índios, dos brancos europeus, como os portugueses, dos escravos africanos que vieram para cá e outros povos. Agora vamos dar alguns elementos que herdamos dos portugueses. A nossa língua oficial é o português, a língua portuguesa. Eles trouxeram o catolicismo, a arquitetura, o estilo colonial, o uso de azulejos, principalmente aqui no Maranhão, São Luís. A alimentação, eles trouxeram vinho, bacalhau, sal, azeite, queijo. A festa junina, folia de reis, brincadeira, ciranda, cantigas de roda, folclore, lobisomem, bicho-papão. Eles trouxeram também a organização social e política. Aqui no Brasil não tinha organização social e política, pois eram os índios. Eles só se preocupavam com a sustentabilidade da tribo. Influências na literatura, artes e ciências trazidas na Europa para cá. A riqueza que veio junto com a escravidão. Repetindo, a miscigenação do povo brasileiro é através do índio nativo daqui, dos escravos negros que vieram da África, dos povos africanos, dos povos europeus, principalmente de Portugal. Agora veja bem o que a riqueza veio junto com a escravidão. Língua, alguns termos de origem africana, as palavras pé de moleque, batuque, gibi, quitanda, canjica. Todas essas palavras têm origem da língua do Nangolê, de outras línguas Nagô, de outras línguas de outras tribos africanas. Religião, veio o candomblé, umbanda, misturas de santos católicos com divindades africanas como Iemanjá, para Iemanjá se equivale a Nossa Senhora. O esporte, a capoeira, na culinária, frutas como coco, banana, café, pimenta, azeite de dendê. Os africanos utilizaram os ingredientes indígenas e portugueses para criar pratos como acarajé, pamonha e angu. E o mais famoso, que é a feijoada. Música, atabaque, cuíca, samba, folclore, saci-pererê, negrinho do pastoreiro. Então, agora imagine como seria nosso país se não tivesse recebido tantas coisas boas, tanta cultura que recebendo de outros povos, inclusive de japoneses, chineses, poloneses, alemães, italianos e etc. Apesar do processo colonizador e da escravidão que houve em nossa terra, nossa maior riqueza hoje encontra-se em nossa diversidade, em nossa cultura e em nosso povo. Sabemos que no Brasil ainda hoje temos problemas de preconceito contra negros, índios, nordestinos e até asiáticos. Contudo, nada justifica atitudes racistas em um país plural como é o nosso. Uma das nossas maiores obrigações enquanto cidadãos é respeitar o próximo, independente de sua cor, classe social, orientação sexual, religião e etc.
A diferença não pode servir de pretexto para conflitos. Deve sim motivar a compreensão e o respeito mútuo. Zelar pela igualdade de condições e pelo bem-estar de nossa população. É a melhor opção para construir um país justo, onde os erros e equívocos ficaram no passado e nos serviram como lição para ter um presente e um futuro melhor para se viver. A miscigenação e a diversidade de nosso povo não é dever, não deve ser um problema para nós. Pelo contrário, ela é nossa maior aliada e potencializa nosso país e seu povo com inteligência, criatividade e alegria. O antropólogo e professor Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, revela que o ruim aqui e efetivo fator causa do atraso é o modo de ordenação da sociedade estruturada contra os interesses da população, desde sempre sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Nunca houve aqui um povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores explorados, humilhada e ofendida por uma minoria dominante, espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social vigente. Darcy Ribeiro quis criticar o seguinte: há muitos com poucos e poucos com muitos, e esses poucos que fazem parte da elite brasileira, tentam oprimir as outras pessoas. E dentro dessa opressão está o preconceito, o racismo. O Brasil é já a maior das nações neolatinas, pela magnitude populacional, e começa a ser também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora ser no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência econômica de processo autossustentado. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mas mais alegre, porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque assentada na mais bela e luminosa província da terra. É importante você ter essa consciência antes de você respeitar a pessoa. Você tem que respeitar o ser humano, independente de cor, raça, opinião sexual. Antes de tudo, dessas convicções, crenças, a gente é ser humano. E a gente tem que respeitar o próximo ser humano. Para nos livrar das amarras do atraso mencionadas anteriormente, o que é importante? Educação de qualidade. É isso que a gente está tendo aqui. Essa aula de ética e de cidadania. Você dialogando com os alunos o que é certo e o que é errado. O que seria bom para você ou para a sociedade, ou vice-versa. Distribuição de renda, políticas sociais, justiça social, acesso a serviços públicos gratuitos e de qualidade, política pautada na ética, transparência e com o objetivo de proporcionar o bem-estar da população. Enquanto o ser humano botar à frente os direitos individuais, as suas questões individuais, e não pensar na coletividade, sempre vai ser assim. A ética é isso, você praticar o bem de acordo com os costumes, as morais daquela localidade naquele tempo. Então cabe a nós a refletir. Respeito, gente. Respeito. O ser humano só precisa de respeito. Você respeitar a liberdade, respeitar a crença, a religião, respeitar a valorização da diversidade do povo brasileiro. Nós somos uma soma.
de, uma soma de vários fatores culturais, sociais e políticos. Então, essa aula hoje foi pautada em respeitar a diversidade do povo brasileiro. Somos a soma de várias pessoas, somos a soma do índio, do negro, do europeu, do asiático. Foi isso que enriqueceu tanto o Brasil e tornou essa nação tão grande e com potencial enorme para crescer mais ainda.